Boa noite, pessoal. Eu sou Michele Selesarenko e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita. Desejamos que nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo pelo canal Liberdade Solidária. Hoje, dia 13 de junho de 2021, vamos exibir um estudo sobre a necessidade de retribuir o mal com o bem. O estudo foi realizado e será apresentado por Ayrton Dornelles. O Ayrton Dornelles reside em Itapema e é colaborador da Sociedade Espírita Luz do Amanhã. Nosso palestrante de hoje é graduado em Administração e Educação Física. Tem 3 especializações em Pensamento Político, Engenharia da Produção e Transportes. E ainda é mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos então conhecer esse estudo. Boa reflexão para todos nós. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça com todos nós. Paralelo à Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma outra guerra que muitas vezes nós desconhecemos. Foi uma guerra em que os turcos lutaram contra os armênios, dizimando praticamente aquele povo no período de 1915 a 1917. Nós podemos, inclusive, se tivermos a curiosidade, assistimos um filme bastante recente, de 2017, que chama-se A Promessa, em que é retratada, dentro de uma história, os excessos que houveram durante essa guerra, especialmente dos turcos em relação aos armênios. Esse filme chama-se A Promessa e tem no seu elenco Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon. Muito bem. Nesta guerra, em que essas barbaridades ocorreram, uma pequena e modesta família, constituída de uns pais e de 2 filhas jovens, também sofreram nas mãos de um pequeno pelotão, comandado por um cruel oficial, que, em determinada situação, invadiu aquela casa pobre e, sem que houvesse menor possibilidade dos pais se manifestarem, então o oficial disparou contra o pai e a mãe, matando os 2 imediatamente. Posteriormente, ele então pegou a filha mais nova, mais moça, que ainda era uma criança de aproximadamente 12 anos, e entregou para seus soldados, que a estruparam até a morte. A filha mais velha, que já tinha aproximadamente 15 anos, muito bela, ele a levou e a colocou em um bordel para que lhe servisse de escrava sexual. Parece que os traços da barbárie exageram em relação à própria guerra. Mas, na verdade, a guerra tinha exatamente esse propósito. Boa parte dos armênios eram cristãos e quase que a totalidade dos turcos eram da religião islâmica. E o grande objetivo por trás da guerra, o objetivo dos turcos, era exatamente dizimar totalmente a população armênia, para que então não existisse nenhum descendente. Mas, como toda guerra, a guerra se encerrou. E num dia em que as pessoas se distraíram daquele bordel onde vivia aquela jovem, ela conseguiu escapar e evadiu-se, fugiu. E fugindo, posteriormente, ela reingressou na sociedade como uma desconhecida e ingressou para que cursasse o curso de enfermagem, na qual se formou lá na Turquia. Passaram-se os anos, 10 anos aproximadamente, em que aquela guerra tinha se encerrado. E então aquela jovem trabalhava num hospital, um hospital bastante conhecido, e numa oportunidade
trouxeram àquele hospital um homem que dizia-se um homem de grande prestígio, para o qual o governo devia algumas obrigações, mas aquele homem estava com uma dermatose, que na época não era uma doença muito conhecida e que não dispunha de muitos procedimentos para o tratamento, e ele então estava apodrecendo ainda vivo, e o cheiro que ele exalava era insuportável. Todos os enfermeiros que foram chamados para cuidar daquele homem se negaram a atendê-lo, porque era uma situação difícil conseguir realizar o tratamento de uma pessoa que exalava o cheiro das carnes mortas. Mas aquela jovem especial, que era muito reconhecida pela administração da clínica como uma devotada enfermeira, não recusou-se a tratar as úlceras daquele homem que agonizava, necessitando dos seus cuidados. A enfermeira então aceitou cuidá-lo e dedicou-se devotadamente para que ele se recuperasse. Embora ninguém acreditasse que ele pudesse voltar à vida, ou pelo menos a uma vida normal, quando todos imaginavam que ele certamente estava nos últimos dias de vida, ele se curou. E quando recebeu alta, então, fez questão de ir diretamente ao diretor da clínica, o médico que dirigia aquela clínica, para agradecê-lo por ele ter recebido os cuidados tão grandes durante aquele momento em que ele tanto precisava. No entanto, o diretor da clínica confessou-lhe que, na verdade, fora muito difícil encontrar uma pessoa disposta a atendê-lo, mas que lá trabalhava uma enfermeira dedicada, que, assim como sempre prestou os melhores serviços à clínica, aceitou também cuidá-lo, e que ele só estava vivo pela dedicação e pelo esforço daquela enfermeira. Ele então pediu se poderia agradecer a enfermeira. E assim, ela foi chamada ao gabinete do diretor e passaram então os dois a conversarem. Ele agradecendo e ela dizendo que não fazia mais do que o seu papel de enfermeira. Ele então notou um sotaque estranho no linguajar dela e perguntou se ela era turca. E ela disse que na verdade era armênia, era da Armênia. Ele então passou a dizer que visitara aquele país em determinado momento durante a guerra, que lá servira o exército turco. E ela disse que sabia. Ela disse inclusive que ele tinha estado na casa dela. E ele então começou a ficar curioso. Ele perguntou: como assim? O que eu fui fazer na sua casa? E ela então disse: você não me reconhece? E ele: não lhe reconheço. Ora, eu sou a sua ex-escrava que você deixou no bordel para lhe servir. Você entrou na minha casa e matou meu pai e minha mãe sem permitir que eles dissessem qualquer coisa em sua própria defesa. Você entregou a minha irmã aos seus soldados que a estruparam até a morte. Ele ficou estarrecido, não sabia dizer o que falar para aquela mulher. Perplexo, ele então, juntando as palavras, lhe disse: mas você me reconheceu quando estava me tratando? Ela disse: assim que chegou. Seus olhos seriam inesquecíveis para mim. Logo que você chegou, eu já o reconheci. E você não desejou que eu morresse? Você não preferiu me deixar sem socorro para que eu tivesse uma morte amarga? Ela disse: não. Em alguns momentos até me passou isso pela cabeça. Mas na verdade, eu sou cristã. E como cristão não poderia prejudicar ninguém, nem mesmo a um inimigo. Porque meu compromisso é com os ensinamentos de Jesus. E Jesus ensinou que deveríamos amar até mesmo os inimigos. Essa história
é contada em algumas exposições que o nosso irmão Divaldo Pereira Franco faz, e nós achamos muito oportuna tratá-la nessa exposição sobre o amor aos inimigos. Os inimigos, há algum tempo atrás, ou talvez há pouco tempo atrás, eram caracterizados como um indivíduo que odeia alguém, aquele que busca prejudicar uma pessoa, ou um indivíduo com quem se está em guerra, como é o caso da nossa história. Mas me parece que o excesso de liberdade que nós temos nos permitido tem nos levado a considerar inimigo qualquer pessoa que fira o nosso interesse pessoal, seja com suas ações ou apenas com as suas opiniões e ideias. Não talvez por outro motivo, no capítulo 101 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, Emmanuel faz alusão à cortina do eu, quando ele nos alerta que até mesmo entre os seres mais queridos, nós, quando eles demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, nós enfraquecemos a afeição a qual lhe consagrávamos. Veja que Emmanuel está falando de pontos de vista. Está nos alertando que mesmo quando nós temos afeição por uma pessoa, e essa pessoa tem um ponto de vista diferente do nosso, isso já é motivo para nós retirar ele da lista dos nossos amigos. E por quê? Porque nós preferimos ficar com o nosso interesse pessoal. É o que nos diz a questão 895 do Livro dos Espíritos, quando diz que o interesse pessoal é o indício mais característico da imperfeição. Ou seja, o que mais caracteriza os espíritos imperfeitos é eles terem ou colocarem acima do interesse geral, do interesse coletivo, do interesse geral, o seu interesse pessoal. E diz o Livro dos Espíritos, uma pessoa pode possuir qualidades reais, mas basta que se fira a corda, o interesse dos seus interesses, o condão dos seus interesses pessoais, para que ela se mostre exatamente como ela é. Não é só isso que os dias de hoje têm nos revelado de diferente em relação à nossa classificação de amigo e inimigo. Parece que hoje as pessoas desejam retalhar o inimigo com uma pena superior ao dano que o inimigo lhe causou. É como se hoje valesse a lei de 2 dentes por 1 dente. Ou seja, inovamos a lei de Talhão, que é também chamada lei de retaliação. Aliás, cabe o esclarecimento da lei de Talhão. O talionis ius é uma expressão do latim e não é uma pessoa, é um conceito jurídico, segundo o qual se crê ou se dá o direito de que a pena imposta ao agressor seja proporcional ao dano que ele cause à vítima. Também vem de tales do grego, que quer dizer aquele que reflete tudo, ou uma pena tal qual o dano. E é uma das mais antigas leis existentes que frequentemente nós vimos as pessoas se reportarem a ela como lei do dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas parece que hoje nem isso nos basta, nós queremos uma retaliação ainda maior. Essa lei de Talhão é uma prática muito antiga. Nós encontraremos, por exemplo, ela no Código de Hammurabi, 1730 anos antes de Cristo, lá no reino da Babilônia, quando essa lei do Hammurabi tem 282 artigos. Um deles é esse, olho por olho, dente por dente. Aliás, Hammurabi foi um rei lá da Babilônia que instituiu a vingança como um preceito jurídico, como um direito que a pessoa podia, o agredido podia exercer. Mas não é só no Código de Hammurabi que nós vamos ver a lei de Talhão, do olho por olho, dente por dente. Nós também vamos encontrar isso no Velho Testamento. Nós sabemos que o Velho Testamento tem
5 livros. E desses 5 livros, nós somente não vamos encontrar referência à lei de Italião na Gênese e no livro Números. Encontraremos em Êxodo, por exemplo, no capítulo 21, quando o livro faz referência que se os homens pelejarem, ou seja, brigarem e houver morte, então se dará uma vida por uma vida. E conclui, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso está no Velho Testamento, na Bíblia. Lá no livro Levítico 24, nós vamos encontrar nova referência. Se alguém ferir seu próximo, assim também lhe será feito. E de novo, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, assim também será ferido. E vamos encontrar também no livro Deuteronômio. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está lá no capítulo 19. É por isso que Jesus, conforme registrou o apóstolo Mateus no capítulo 5, em que ele descreve o início do Sermão do Monte, ele faz referência a Jesus dizendo a seguinte frase: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É que Jesus está fazendo referência à lei mosaica, que consta exatamente nesses 3 livros do Velho Testamento. Então ele está dizendo, até aqui nós aprendemos que nós devíamos odiar o inimigo, ou seja, fazer com ele a retaliação, exercer o direito de vingança. Mas Jesus vem ensinar outra coisa, e ele nos diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que estás no céu, e que faz Deus se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e injustos. Então, se Jesus está nos alertando que Deus não faz diferença entre os bons e os maus, por que nós teríamos o direito de fazê-lo? Explica o Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus não pretendeu, falando assim, que nós tenhamos a mesma ternura que temos com um amigo, tenhamos para com um inimigo. Diz o Evangelho, a ternura pressupõe confiança, que normalmente nós não teremos com o inimigo. Pelo contrário, nós teremos desconfiança de que ele vai nos fazer algum mal. Então nós não podemos ter com o inimigo as expressões de amizade, de ternura que temos com o nosso amigo, porque provavelmente ele vai abusar dessa expressão, dessa modo de tratar que nós venhamos dispensar com ele. Mas, nem por isso, nós não devemos tratar ele de forma justa. Diz o Evangelho, é claro que a gente não vai sentir o mesmo prazer que sentimos com um amigo, nós não vamos sentir em estar na presença do inimigo. Até porque isso é uma lei física. É a lei dos fluidos, que está no capítulo 14 da Gênese. Quando nós pensamos em alguma coisa má, nós criamos uma corrente fluídica que causa uma sensação penosa a quem capta aquela emissão fluídica. Então é essa emissão fluídica que nós sentimos das pessoas que não nos querem bem. E é impossível nós desconhecermos isso. O mesmo se dá no sentido oposto com o amigo. Quando a gente está com um amigo, a gente se sente envolvido por aqueles fluidos agradáveis que ele emana em relação a nós. Então é óbvio que nós vamos estabelecer diferenças no comportamento que temos com o amigo e no comportamento que temos com os inimigos, ou com aqueles que são nossos inimigos, ou com aqueles que nós ainda temos guardado algum rancor, alguma mágoa. Mas nós temos muita dificuldade de entender esse ensinamento de Jesus. E o maior motivo que nós temos essa dificuldade é porque nós fizemos essa confusão. Nós achamos que temos que guardar um lugar no coração para os inimigos da mesma maneira que guardamos um lugar no coração para os amigos.
E isso obviamente, nós ainda não conseguimos. Isso ainda depende de nós evoluirmos muito para que assim possamos realizar dessa forma. Mas também nós temos muita dificuldade de entender, porque a língua que nós usamos, ela é muito pobre para expressar o que seja o amor. O texto original do Novo Testamento, ele traz, no grego, 3 expressões diferentes para resumir o que seja esse termo amor. E lá nós vamos encontrar 3 palavras distintas. A palavra eros, a palavra filia e a palavra HP. O amor eros é o amor o amor do convívio conjugal. É o amor romântico, erótico. O amor filia é aquele amor que nós dedicamos aos nossos amigos. Da confiança, do prazer de estar junto, da satisfação de procurá-lo, de ficar com ele. Mas o amor HP é aquele amor em que nós entendemos que cada um que cruza o nosso caminho também é filho de Deus. Em que nós não temos o direito de prejudicar aqueles que foram criados por Deus. O HP é o amor que consegue entender que todos nós ainda temos alguma deficiência. E, portanto, ele é um amor diferenciado. Ele é um amor que é um amor muito mais de compreender, de esperar, de ser piedoso. Então, o que é amar os inimigos? Amar os inimigos é não guardar ódio do inimigo, não guardar rancor, não ter o desejo de vingança. É perdoar esse inimigo, independente do erro que ele tenha feito para conosco. Como fez a nossa enfermeira da nossa história, uma real cristã. É também não opor obstáculo para uma reconciliação. É também não desejar o mal. Nós devemos desejar o bem para todas as pessoas, independente de quem sejam elas. É experimentar satisfação quando a gente vê o inimigo avançando. O inimigo tendo prazeres na vida, realizações. Socorrê-lo se nós tivermos ocasião de fazê-lo. Ou seja, é nós nos abstermos de fazer qualquer coisa que possa vir a prejudicar essa pessoa. Isso é amar os inimigos. Eu gostaria de trazer aqui para nós, rapidamente observarmos, algumas colocações que foram feitas pelo pastor Martin Luther King num sermão que ele chamou exatamente esse nome, Amar os Inimigos. E nós sabemos que Luther King foi uma das maiores personalidades do século XX, né? Ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1964 e foi o maior líder dos movimentos contra a segregação racial nos Estados Unidos, né? Então, esse homem que também formou-se em teologia, foi pastor da Igreja Batista, né? E que foi assassinado quando tinha apenas 39 anos de idade, ele tem vários discursos, sermãos, que são publicados e que revelam grande sabedoria. Mas nós queremos nos dedicar a esse, que é amar os inimigos, onde ele tenta nos explicar como fazer isso. E eu escolhi exatamente ele porque ele realmente foi uma pessoa que experimentou ter inimigos. Primeiro pela cor, segundo pelas bandeiras que lutava, né? Exatamente contra a injustiça racial, e também pelo ódio que provocava por ser um homem tão brilhante nas suas defesas. Ele tem uma parte desse discurso, que eu vou me permitir ler, que ele fala com muita propriedade do sentimento que ele tem em relação às pessoas que os perseguiam. Ele diz assim: corresponderemos à vossa capacidade de nos fazer sofrer com a nossa capacidade de suportar o sofrimento. Fazei-nos o que quiserdes e continuaremos a amar-vos. O que não podemos é acatar as vossas leis injustas. Temos obrigação moral de cooperar com o bem e não podemos cooperar com o mal. Podeis prender-nos e amar-vos-emos ainda.
assaltai as nossas casas e ameaçai os nossos filhos, e continuaremos a amar-vos. Enviais os vossos embuçados perpetradores da violência para espancar a nossa comunidade, quando chega a meia-noite, e quase mortos, amar-vos-emos ainda. Tendes, porém, a certeza de que acabareis por ser vencido pela nossa capacidade de sofrimento. E quando um dia alcançarmos a vitória, ela não será só nossa, pois apelaremos para a vossa consciência e para vosso coração, que vos conquistaremos também, e a nossa vitória será uma dupla vitória. É interessante ouvir essas palavras de uma pessoa que certamente sofreu muito o preconceito. E ele fala exatamente isso, que é muito difícil compreender esse ensinamento de Jesus Cristo, né? Ele diz que algumas pessoas até consideram impossível que a gente pratique esse ensinamento. E cita Nietzsche, né? Que devido a esse mandamento de amar os inimigos, considerava que a moral e a ética cristã se dedica só aos fracos e aos covardes, né? Exatamente porque ela ensina nós a perdoar os inimigos. Mas ele diz o seguinte, que o amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. E nessa parte, embora a minha opinião não tenha muita importância, eu concordo plenamente com ele. Quando a gente compreender, pelo menos a conviver em paz com as pessoas que pensam diferente de nós solucionaremos os maiores problemas, a maior quantidade dos problemas que existem hoje no planeta Terra. Então ele diz que a responsabilidade do cristão é descobrir o significado desse mandamento. E a partir do momento que a gente descobre, então, procurar vivê-lo. E aí ele passa a parte prática, porque ele tem esse desejo de nos mostrar como é que a gente realmente faz para amar os inimigos. Então ele vai dar algumas opiniões. Ele diz, primeiro, a gente tem que aprender a desenvolver a capacidade de perdoar. Porque ele diz, ninguém ama se não perdoa primeiro. Então ele diz, primeiro tem que perdoar. Não pode se deixar que uma má ação de alguém se torne uma barreira para que qualquer coisa positiva venha a partir dali. Então ele diz, o perdão é necessário, é um catalisador, cria essa atmosfera necessária para recomeçar. E ele diz que perdoar é isso, é você regressar àquele momento em que ainda não havia ocorrido o dano. Ou seja, pode ser que antes do dano não houvesse amizade, não houvesse carinho, não houvesse nada. É regressar àquele momento, para que então possa se restabelecer as relações. Segundo, ele diz, é sempre necessário que a gente descubra que no nosso inimigo existe um elemento de bondade. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz, o ser humano é meio esquizofrênico, porque a gente tem sempre dentro da gente uma guerra civil entre o bem e o mal, e é fato. A gente sempre tem uma parte de nós que manda fazer coisa errada e uma parte de nós que manda fazer as coisas certas. Algumas pessoas que registraram esse comportamento esquizofrênico do ser humano. O poeta Ovídio, por exemplo, disse assim, ó, vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Platão comparava o ser humano, a pessoa humana, a um cocheiro conduzindo um carro puxado por 2 cavalos, onde um cavalo puxava a cada lado, mostrando exatamente esse nosso comportamento. E por fim, Paulo de Tarso, que diz, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então esse comportamento é tão comum que nós vemos várias pessoas já tentarem descrevê-lo. Então nós precisamos ver no nosso inimigo que ali também existe, além da superfície, além do que a gente percebeu, existe lá no fundo também coisas boas, um certo grau de bondade. E muitas vezes nós vamos entender que o ódio do nosso inimigo foi criado muito mais pelo medo, pelo orgulho, que é muito comum, pela sua ignorância, que é muito comum, ou pelo preconceito, ou muitas vezes porque houve um mal-entendido. Ele entendeu a coisa diferente do que realmente nós tínhamos praticado.
Terceiro, nós precisamos granjear a amizade do nosso inimigo. Ou seja, nós não podemos procurar derrotar ou humilhá-lo, né? Por quê? Porque se nós desejarmos conquistá-lo ou trazer alguma coisa boa para o resultado final daquele desentendimento com o ódio, nós sabemos que o ódio só atrai ódio. A violência só atrai violência. Os pensamentos negativos só atraem coisas negativas. Então nós precisamos fazer com que nós granjeemos pelo menos a simpatia daquela pessoa que hoje é nosso inimigo. E aí o Martin Luther King diz uma coisa interessante. Ele diz: nós devemos agradecer que Jesus não disse para nós: gostai dos vossos inimigos. Porque eles realmente, aí gostar é difícil de gostar de alguém que ameaça nossos filhos ou que assalta a nossa casa. Se Jesus tivesse nos mandado praticar o amor-filia com os inimigos, aí sim nós teríamos extrema dificuldade, porque é difícil gostar de alguém no qual nós não temos confiança, no qual nós entendemos que ele pode vir praticar algum mal contra nós. E aí ele vai dar 4 motivos por que a gente deve amar os inimigos. A primeira, eu já falei, é você não retribui ódio com ódio. Diz ele que se nós caminharmos nesse sentido, nós terminamos sempre na destruição. É a guerra sempre termina com destruição. Então ele diz assim, não é a escuridão que combate a escuridão. Quem combate a escuridão é a luz. Então nós não podemos combater ódio com ódio. Segundo, todo ódio traz marcas, cicatrizes, para os dois lados. Como exemplo, ele cita exatamente a morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Sempre que um ódio se prolonga, deixa marcas, cicatrizes dos dois lados, feridas dos dois lados. Sendo assim, o ódio é prejudicial para aquele que é odiado, mas também para aquele que odeia. E é interessante porque o Espiritismo consegue nos explicar muito bem quando ele nos alerta sobre os prejuízos na saúde quando a gente odeia, quando a gente tem pensamentos que não são bons, assim como a gente conquista a saúde através dos bons pensamentos, da gratidão, do amor. Então, o Espiritismo vem nos confirmar isso, né? Que é muito prejudicial para quem odeia realizar ou conviver ou manter esse tipo de pensamento. Mas também os psiquiatras, eles afirmam que muitas coisas estranhas que ocorrem com a gente são coisas que estão registradas no subconsciente e que grande parte dessas coisas estranhas, desses conflitos, foram criados no passado pelo ódio que a gente teve em relação a ninguém. Terceiro porquê? É porque nunca nos livraremos de um inimigo opondo ódio. Só vamos conseguir se livrar de um amigo se nós nos libertar da amizade. Então ele cita aqui o exemplo de Abraham Lincoln, que tinha um outro homem político que era um adversário feroz contra ele, inclusive fazia piada até do aspecto físico do Abraham Lincoln, que tinha um aspecto do rosto bem diferente. Esse homem chamava Stanton. E durante toda a campanha que o Lincoln fez para presidente dos Estados Unidos, esse homem foi o adversário mais implacável, muitas vezes, inclusive, saindo do campo da ética, daquilo que é razoável para uma campanha política. E aí, quando o Lincoln foi eleito presidente, ele precisava de um secretário da guerra. E aí a gente já entendeu que ele chamou exatamente Stanton, né? Embora muita gente tenha criticado, ele chamou exatamente o seu pior inimigo para ser o seu secretário da guerra. E a história mostra que ele foi muito fiel ao presidente Lincoln. E que ele foi muito fiel ao seu país também. E quando o Lincoln morreu, ele realmente reconheceu que ele entrava para a história pelas suas atitudes, pelo grande homem que foi. Um outro motivo para nós amar os inimigos é porque somente amando os inimigos nós podemos conhecer Deus, experimentar a beleza da santidade de Deus. Nós temos que odiar sim a injustiça social, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar amar aqueles que praticam tais injustiça. Por quê? Porque eles fazem parte da obra de criação, da obra de Deus.
E para amarmos a Deus, nós temos que amar a sua obra, amar os seres que Ele criou, sejam homens, animais, plantas ou simplesmente belezas no campo dos minerais. Então, a única maneira de se criar uma comunidade de amor, homenageando a criação de Deus, é realmente se nós amarmos também os nossos inimigos. Emmanuel faz uma reflexão no Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo também 110, que é Vidas Sucessivas, que ele diz, para Deus, quem errou nem sempre é um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Porque nós sempre somos vítimas, a gente acha que é pura e sincera, não tem erro nenhum. Que o celerado é quem errou. Então, Emmanuel nos esclarece, o algoz integral e a vítima integral são coisas desconhecidas, nunca existe isso. As coisas acontecem conosco e não é por acaso. Então, para a nossa reflexão da noite, eu perguntaria, qual é de fato o nosso maior inimigo? Eu acredito que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Esse é o nosso grande inimigo. O homem velho. O homem velho que habita em nós é o nosso grande inimigo. E por que eu digo isso? Porque vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Ovídio. Por que é o homem velho o nosso inimigo? Porque faço o que prefiro. Porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo de Tarso. Que nós também, por nossa vez, possamos honrar a Jesus praticando seus ensinamentos. Que assim seja. O programa Vinha Espírita é transmitido nesse canal sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de nossa programação, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre essa programação.